Muito bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao 25º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais. Há 25 anos, a Abrasca e o IBRE realizam esse evento consolidado e com uma expressiva evolução, tanto em termos de público, quanto em termos de avaliação e representatividade, tornando-se, nesse período, o maior evento de relações com investidores e mercado de capitais da América Latina. Isso se deve, em grande parte, aos nossos fiéis parceiros, a quem manifestamos o nosso profundo agradecimento. Bom, antes de falarmos dos nossos patrocinadores, vamos ao vídeo aqui do nosso evento. Agradecemos aos nossos patrocinadores, patrocinador Diamante, BTG Pactual, patrocinadores Ouro Bradesco, Banco do Brasil, Blendon, Itaú Unibanco, Petrobras e Valor Econômico, patrocinadores Prata, B3, Sescom Barrier, Closir, Deloitte, Luz, Capital Markets, MZ Group, SIP Global, The Media Group e Vale. Apoio especial agradecemos a Report e Sumac, agradecemos também aos nossos parceiros de mídia, Portal do Acionista e Revista RI. E, finalizando, agradecemos também o apoio institucional das seguintes entidades: a ABRAP, a BVCAP, a MEC, a Ancor, a APMEC Brasil, CFA Society Brasil, Corecon, FAC PCS, IBEF São Paulo, Ibracon e Brademp. Bom, queríamos dizer que as perguntas deverão ser formuladas por escrito, e também feitas pelo microfone e através do QR Code localizado no verso do crachá. A programação também do evento poderá ser acessada pelo QR Code que está também no verso do crachá de vocês. Agradecemos a gentileza de colocarem seus celulares em modo silencioso, por favor. Bom, vamos dar início agora à sessão de abertura. Quero convidar ao palco o senhor João Pedro do Nascimento, presidente da CVM. Senhor Gilberto Finkelstein, CEO da B3. Senhora Renata Oliva, presidente do Conselho de Administração do IBRE. E o senhor Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca. E, dando início à nossa sessão de abertura, passamos imediatamente a palavra ao senhor Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca. Por favor. Prezados, é realmente uma honra tê-los todos aqui. Eu queria começar com agradecimento aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros de tão longa data. É sempre um prazer estar acompanhado. Às vezes se diz que a batalha é importante, não quem está do seu lado é mais importante. João Pedro, Gilson, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. A intenção desse encontro é discutir quais são as tendências, quais são os desafios, a fronteira do conhecimento no relacionamento com investidores. E eu queria aproveitar esse momento para tratar um pouco, falar um pouco de nós como uma comunidade aqui. A realidade é que nós temos vivido nos últimos anos, e eu quero começar aqui, portanto, com uma nota de agradecimento, uma mudança nas estruturas do nosso mercado. A CVM tem liderado uma discussão de modernização e simplificação muito relevante, que eu acho que precisa ser louvada e estimulada a continuar. Mas a realidade também é que nós, sem nenhum eufemismo, vivemos um momento difícil. Para começar, nós tivemos uma situação, e eu quero tratar dos nossos traumas também, um momento de falar coletivamente,
de uma das maiores fraudes ou dificuldades ou problemas que nós tivemos, e isso trouxe uma enorme desconfiança, um momento de um impacto muito grande para o nosso mercado, que chegou a fechar a nossa captação durante alguns meses. Só este ano conseguimos ter de novo captações de dívidas, quer dizer, grandes empresas sendo tratadas como distressed assets. Isso é uma péssima notícia para o nosso mercado. Mas, por sorte, isso já está começando a se reverter, o mercado está abrindo, as companhias voltam a captar, mas também há uma preocupação aqui que é, diante de um grande caso, há também sempre o risco de nós aumentarmos o problema, criando novos problemas para problemas que não existiam antes. Então, esse é um tema que eu acho que é muito importante, que há um elefante na sala que a gente precisa tratar, há uma investigação em andamento, nós confiamos nos nossos reguladores que estão fazendo o melhor trabalho possível, o trabalho correto, mas nós temos também um grande desafio para frente, que é evitar, por exemplo, como acontece no Congresso Nacional hoje, vários projetos de lei que, sobre a justificativa de tentar resolver um problema que é imaginado, pode criar novos problemas, e este é um grande desafio que a gente deve enfrentar. Mas nós temos também uma questão estrutural. Faz 3 anos que nós não temos um IPO, nós temos vários fechamentos de capital, nós temos empresas brasileiras abrindo capital no exterior, nós temos uma taxa de juros futura preocupante, estamos falando de 6,5%, já a gente apontando para cima, e nossas empresas estão hoje com níveis de alavancagem bastante preocupantes. Tudo isso, claro, sinal de alguns elementos estruturais. Por exemplo, hoje o Valor Econômico traz uma notícia que é um aumento do ativismo, na verdade, a criação de uma indústria de litigância contra as companhias, financiada por fundos. Não é toda atividade econômica que é positiva, existem algumas atividades econômicas que são destrutivas. Acho que essa é uma das que a gente precisa enfrentar nos nossos debates aqui. Nós continuamos tendo um desafio de governança, nós precisamos defender mais do que nunca a lei das estatais, que trouxe um processo de uma renovação e um fortalecimento da governança das estatais. E há também, em terceiro lugar, ainda no ponto de vista estrutural, uma insegurança em relação a tributos. Infelizmente, nós enfrentamos uma política fiscal, uma política econômica que trata as grandes empresas, nós aqui, como um alvo, como o objetivo arrecadatório principal. E isso traz um risco também, que é penalizar as empresas que mais investem, as mais produtivas, as maiores companhias do Brasil, além de desestimular cada uma delas, tem um efeito coletivo, que é, ao penalizá-las, nós também reduzimos toda a capacidade da economia brasileira de gerar prosperidade, de gerar emprego, de investir. E por isso, meus amigos, para acabar sem eufemismos, temos um momento difícil. E aqui eu quero tratar de todos nós aqui. Mais do que compartilhar uma profissão, compartilhar um trabalho na área de relacionamento com investidores, nós compartilhamos valores. Nós acreditamos que a criação da prosperidade é um dos objetivos a ser alcançado, que o sucesso é bonito, que ele deve ser alcançado, porque ele é resultado do trabalho, da engenhosidade, da inovação e é, portanto, valoroso. Este é muito mais do que o nosso trabalho, são valores que nos ligam e que, portanto, devem nos criar e nos fazer perceber como uma comunidade. Eu confesso que vi nessas últimas semanas em Brasília, eu moro em Brasília, mas fico correndo Brasília, Rio, São Paulo, num ciclo infinito, vi um dos movimentos empresariais e de companhias mais fortes que eu já vi há muito tempo, que é quando o setor empresarial disse, opa, esse aí não é mais o caminho, não dá mais para seguir por aí. E isso foi importante porque mostrou que, de fato, o caminho que se perseguia não era mais possível, mas resta um desafio que é, qual é o caminho possível? Vivemos ainda num país desigual. Se desse lado aqui nós podemos dizer, somos protagonistas na criação da prosperidade, há ainda um país miserável aqui fora. Isso sempre levará a um conflito entre aquilo que nós produzimos e as demandas que são justas da sociedade. Devemos, portanto, nós aqui também, como companhias, como relações com investidores, como estrategistas das nossas companhias, dizer como a gente enfrenta esse desafio. Qual é a nossa proposta para criar, por exemplo, um equilíbrio fiscal que seja sustentável. A maior parte das nossas companhias não resistirá a juros reais de 6,5%, 7% ou eventualmente mais.
Portanto, não dá para nenhum de nós pode se esquivar de participar de um debate quais são as soluções, quais são os caminhos que nós, como comunidade, queremos perseguir. Não se trata aqui, naturalmente, de assumir cores partidárias, porque, por glória, nós somos diversos e essa é uma das nossas belezas. Cada um tem sua cor, cada um tem seu pensamento, mas temos uma coisa que nos une, o caminho da prosperidade, da sustentabilidade, são valores que todos nós aqui, consciente ou inconscientemente, compartilhamos. E por isso o meu pedido aqui hoje, nesses debates que virão daqueles dias, é um convite. Mais do que nos vermos como profissionais, precisamos nos ver como comunidade e também como movimento e responsáveis por gerar propostas, não apenas nas nossas empresas, mas coletivamente para como nós vamos construir um país que seja mais próspero e sustentável para todos. Portanto, quero desejar um excelente evento para cada um de nós, mas reforçar o sentido de que nós estamos aqui unidos mais do que por um trabalho, mais do que pelas nossas funções, e existe um grande debate sobre como nós podemos fazê-lo de maneira melhor. Mas reforçar, somos aqui uma comunidade e eu espero que nós nos tornemos um movimento para garantir que a gente construa prosperidade e sustentabilidade para todos. Bom evento para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Pablo. Ouviremos agora o pronunciamento da senhora Renata Oliva, presidente do Conselho de Administração do IBRE. Bom dia a todos. É uma honra, um privilégio estar aqui hoje como presidente do Conselho de Administração do IBRE, abrindo esse evento. Gostaria de começar expressando o meu mais profundo agradecimento a todos os presentes por participar do 25º Encontro de Relações com Investidores e Mercados de Capitais. Este evento é uma oportunidade única para compartilharmos conhecimentos, discutirmos tendências e fortalecermos nossa rede de contatos no setor. Esse encontro também marca um quarto de século de avanços e conquistas na área de relações com investidores no Brasil. Ao longo desses 25 anos, vimos o mercado de capitais brasileiro evoluir de forma significativa, tornando-se mais robusto, transparente e acessível. Essa evolução não seria possível sem a dedicação e o esforço conjunto de profissionais como vocês, que trabalham incansavelmente para promover a integridade e a confiança no nosso mercado. Gostaria de agradecer especialmente aos nossos palestrantes, painelistas presentes, compartilhando suas valiosas experiências e insights conosco. Suas contribuições são essenciais para o sucesso desse evento e o crescimento contínuo do nosso setor. Agradeço também aos nossos patrocinadores e apoiadores que tornaram este evento possível. O papel do IBRE tem sido crucial na promoção das melhores práticas de comunicação entre a empresa e seus investidores. Nosso compromisso é continuar a ser uma referência em excelência, incentivando a transparência, a governança corporativa e a educação no mercado de capitais. Esse evento reflete o nosso esforço contínuo para manter estes valores e fortalecer a confiança dos investidores. Estamos em um momento de grandes mudanças e desafios, mas também de muitas oportunidades. A inovação tecnológica, a crescente demanda por sustentabilidade e as novas regulamentações estão redefinindo nosso campo de atuação. Dessa forma, seguindo nos preparando para enfrentar essas mudanças com resiliência e visão estratégica, sempre focados em promover um mercado de capitais justo e eficiente. Reitero aqui o meu agradecimento a todos vocês pela presença e participação nesses 2 dias de encontro. Continuaremos a construir um mercado de capitais cada vez mais forte, saudável e dinâmico. Muito obrigada e aproveitem o evento. Muito obrigado, senhora Renata. Passamos a palavra ao Dr. Gilson Finkelstein, CEO da B3. Por favor. Bom dia a todas e a todos. Agradecer a presença
de todos os clientes, amigos, parceiros. Também agradecer aqui o convite da Abrasca e do IBRE, saudando também a presença aqui do amigo e presidente da CVM, João Pedro Nascimento, ao presidente executivo da Abrasca, Pablo Cesário, à presidente do Conselho de Administração do IBRE, Renata Oliva, e ao presidente do IBRE, Luiz Valverde. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui num evento, como a Renata falou, que completa 25 anos, o Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercados de Capitais, um evento importante para falar sobre inovações, tendências, desafios para todos os profissionais de RI e também para a gente falar sobre o mercado de capitais. Queria começar falando um pouquinho de mercado, acho que o Pablo já deu um pouco do toque. A gente vive um momento complexo de incertezas globais, geopolíticas, monetárias, pós-pandemia, um ambiente que traz desafios econômicos globais robustos, como a gente não viu aí nos últimos anos, altas taxas de juros e, obviamente, que afetam o mundo todo. A gente ainda tem aqui, como o Pablo também falou, muitas incertezas e sinais de dificuldade de atingir a sustentabilidade fiscal, que é tão fundamental para a manutenção da relação dívida-PIB, que é, obviamente, fundamental também para que a gente tenha uma agenda de retomada de atividade econômica, de crescimento futuro e continuidade do crescimento que o Brasil vem entregando. Eu queria dar uma visão que, ainda assim, com todas essas incertezas e desafios, a gente tem um mercado de capitais que não está parado. É bem verdade que a gente não vê IPO há 3 anos, mas que a gente está com a cabeça erguida tentando trazer soluções para estimular essa recuperação e, obviamente, trazer o crescimento. Acho que a gente na B3 tem esse dever e essa importância de ter um ecossistema disponível para as empresas e para os participantes, com diversas soluções para levantamento de capital, seja através de equities, que a gente tem, obviamente, um volume menor, mas principalmente através de dívida também, que é onde a gente tem bons números para dividir. Mas deixa eu falar um pouquinho de equities, porque mesmo no mercado de equities a gente tem boas novas, vamos chamar assim. A gente ainda tem uma liquidez, uma das maiores liquidez, um dos mercados com maior liquidez do mundo, dentro do mundo emergente, com volume secundário acima de 25 bilhões de reais todos os dias no mercado de ações. A gente está aguardando um follow-on de uma empresa pública, com controle público, que é a Sabesp, que é uma operação emblemática, que acabou de receber o selo de Green Equity. Essa é outra agenda que fala com a agenda de finanças verdes, agenda tão conclamada aqui pelo presidente da CVM, que é um esforço grande do mercado. Pode ser uma operação muito importante e emblemática esse ano, daquele que eu considero talvez o maior programa social do Brasil, que é trazer as empresas de saneamento e águas públicas para o mercado, para poder levantar capital e, obviamente, fazer essa inclusão de mais de 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto, por exemplo. A gente tem crescimento de volume de opções, a gente tem um mercado de opções flexíveis muito criativo, a gente tem diversas agendas dentro da agenda do regulador, que é a agenda de Open Capital Markets, provavelmente o João Pedro vai falar disso. A gente trabalhou recentemente na portabilidade, na digitalização. Tudo isso acho que contribui para a gente ter um mercado mais fluido e, obviamente, mais interessante para todos os participantes. Mas o destaque definitivamente desse ano é o mercado de dívida. A gente tem criado no Brasil um mercado de debt capital markets, de mercado de capitais local, fazendo que, obviamente, todas as empresas e diretores financeiros e áreas financeiras e relações com investidores estejam muito mais presentes na agenda de emissões de dívida, algo que a gente deixou passar 10 anos atrás e a gente não pode deixar passar agora, é da gente realmente criar um mercado líquido de dívida, um mercado que já vem crescendo bastante. Nos últimos 6 anos, a liquidez no mercado secundário de dívida subiu de 300 milhões de reais para 4 bilhões de reais por dia e, obviamente, isso é um papel importante que traz desenvolvimento para a economia do Brasil. Então, acho que, obviamente, as empresas têm trabalhado os benefícios, desafios, oportunidades que esse mercado oferece, mas a gente tem um mercado fluido, com captações de prazos diversos, de 3 a 15 anos, a 20 anos, coisas que a gente não esperava que fosse ser possível se a gente falasse há 10 anos atrás do desenvolvimento de um mercado de dívida. Então, acho que essa é a visão do copo meio cheio. Falando um pouco sobre o profissional do RI, obviamente também importante aqui nessa agenda desse encontro, acho que o
profissional de RI desempenha um papel crucial neste cenário com tantas incertezas que eu mencionei, porque esse profissional é o profissional que é a porta de entrada da empresa, tanto para o investidor de varejo quanto o investidor institucional. É muito importante que esses investidores conheçam o negócio da companhia, entendam o seu desempenho financeiro, tirem suas dúvidas, entendam as estratégias, falem sobre as perspectivas do negócio. E, obviamente, esse profissional tem aí uma importância que vai além de ser a porta de entrada, né? Ele tem essa comunicação transparente, consistente, para que a gente tenha governança cada vez mais como um dos pilares que mantém o nosso mercado de capitais. É um profissional que, obviamente, tem que estar na vanguarda e, por isso, podem contar com a B3 em diversas ações que envolvem tanto formação quanto educação. E, para citar algumas que a gente trabalhou nos últimos, talvez, 2 anos, aqui vai todas as iniciativas do programa que a gente chama de Conexões de Valor, que já estamos em diversas edições, também a supervisão de emissores, treinamento para o sistema Enet, enfim, voto à distância, acessibilidade, tudo isso, também trabalho com índices da B3, então tudo isso fala com esta agenda desse profissional de vanguarda e da importância do profissional de RI nessa agenda de todo o mercado de capitais. Bom, por fim, eu queria só reforçar a mensagem para a gente manter a cabeça erguida, né? A gente espera que todas essas ações que a gente vem trabalhando não são condições suficientes, mas certamente condições necessárias para a gente ter um mercado mais robusto, uma melhoria no ambiente de negócios do país e que, obviamente, podem contar com a B3 para que isso seja, sem dúvida nenhuma, materializado ao longo dos próximos meses e anos, para que a gente possa gerar boas oportunidades e grandes negócios para as companhias. É isso que é o grande propósito da B3, né? O nosso propósito é de conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para que a sociedade possa prosperar e tenho certeza que compartilhado com muitos que estão aqui no seu dia a dia. Parabenizo mais uma vez a importância de eventos como esse para a gente manter essa agenda viva e aí promover também a confiança, atrair investimentos e garantir bom funcionamento do mercado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Gilson. Passamos a palavra agora ao senhor João Pedro do Nascimento, presidente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Por favor. Primeiro, bom dia para todas e para todos. Queria reforçar aqui o que já foi dito pelos meus antecessores em relação aos cumprimentos pela organização do evento. Deixar um registro aqui de abraço tanto para o IBRE quanto para a Brasca, que é importante que essa agenda seja uma agenda conjunta dos emissores e da relação com os investidores. Já tive a felicidade de participar desse encontro em ocasiões anteriores, nos últimos anos. E dessa vez aqui a gente tem uma tônica um pouco diferente. Eu queria só aproveitar um pouco das falas que foram feitas pelos meus antecessores e tentar fazer um wrap-up, porque eu vou falar pouco, porque depois eu vou ter a oportunidade de fazer o primeiro painel. Temos um país de proporções continentais, temos uma população de aproximadamente 215 milhões de brasileiros, somos uma das 10 maiores economias do mundo, temos aproximadamente 700 companhias registradas na CVM, das quais apenas 420 estão efetivamente listadas na B3. Queria transmitir aqui uma mensagem de oportunidades, né? Entendo que o cenário macroeconômico é desafiador no Brasil e no mundo. Tenho a oportunidade de conversar nos fóruns internacionais com os reguladores dos mercados de capitais dos outros países e posso dizer para vocês que esse desafio ele é global. Ali no contexto do enfrentamento da pandemia, muitos países fizeram várias medidas de auxílio aos mais vulneráveis. Várias dessas medidas tiveram consequências econômicas posteriores. São, em grande maneira, reconhecidas como alguns dos indutores que fizeram com que as políticas dos Ministérios das Finanças, Ministérios das Economias, aumentassem ali as taxas de juros locais, de uma certa maneira para conter o ânimo inflacionário que os países vinham observando. Então, a gente hoje convive num cenário global desafiador, com taxas de juros altas, perspectivas de controle da inflação pelos juros. Isso traz para o mercado de capitais uma série de desafios, um pouco nessa
discussão que o Gilson mostrou aí para vocês sobre o arrefecimento das operações de equity, mas eu queria explorar dois ângulos importantes aqui. Um primeiro, eu falei de uma certa maneira naquela fala inicial do MKBR, há algumas semanas atrás aqui, é que no contexto global, o Brasil tem uma oportunidade de se destacar e se diferenciar dos demais, né? Então, vamos tentar entender o seguinte: se esse desafio está presente em todos os países, no país, o que a gente observa aqui é uma grande quantidade de companhias com demandas represadas, aguardando uma janela de oportunidade para voltar a fazer as ofertas de distribuição de valores mobiliários, especialmente nos títulos de participação, as ações e os produtos de equity. Ok? Em paralelo a isso, a gente tem observado um aquecimento muito grande das operações de crédito corporativo, as operações de dívida por meio do mercado de capitais. E aqui é interessante que, se de um lado os juros altos apresentam desafios para as ofertas de participação, de outro lado, eles geram um mercado interessante para as ofertas de dívida, mesmo porque o empreendedor precisa continuar se financiando, precisa continuar captando recursos, e o mercado de capitais ele tende a aparecer e apresentar alternativas financeiramente mais viáveis do que o mercado financeiro tradicional. Então, assim, é um momento de desafios, é um momento de oportunidades, mas eu queria deixar um registro. A CVM tem apresentado nesses 3 anos uma série de medidas estruturantes para a gente preparar o Brasil para um ciclo macroeconômico positivo. Entregamos de 2022 até agora o marco regulatório das ofertas de distribuição, o marco regulatório dos fundos de investimento, o marco regulatório dos assessores de investimento, regulamentamos a lei do ambiente dos negócios, regulamentamos o marco legal das startups, fizemos a regulamentação da securitização, modernizamos imensamente a temática das assembleias à distância e do voto à distância, trouxemos toda a experiência internacional para o Brasil, que hoje nessa pauta tem provavelmente a regulação que serve de parâmetro para vários outros países. Então, eu diria que a gente fez alguns anos edificantes para preparar o Brasil para esse ciclo macroeconômico positivo que certamente está por vir. Eu sempre gosto de enxergar o lado bom das coisas, o copo meio cheio. Então, eu estou enxergando aqui que nos próximos anos a gente vai ter aí uma retomada do crescimento. O crescimento ele necessariamente passa pelo mercado de capitais. Um indicador positivo de que os emissores, as companhias abertas, enxergam dessa mesma forma é o fato de que a gente tem 700 companhias registradas e só 420 listadas na B3. Então, assim, uma grande parte dessa diferença são companhias que estão ali esperando o momento mais adequado, mais oportuno, para poder fazer uma emissão que seja capaz de capturar ali uma saída econômica adequada. Então, deixo aqui um registro positivo para uma manhã frutífera de muitas discussões. Enfim, vi aqui o painel, as programações, fiquei entusiasmado aqui para aprender um bocado e compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, deixando sempre uma mensagem de construção e o lado bom das coisas. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor João Pedro. Muito obrigado, senhor Gilson, também. Peço que retorne aos seus lugares no auditório. Peço, por favor, que a senhora Renata Oliva e o senhor Pablo Cesário permaneçam aqui no palco. Agradecemos aos demais já. E antes de iniciarmos o próximo bloco, nós teremos agora uma simbólica, merecida e justa homenagem ao senhor Lélio Lauretti, que nos deixou este ano. Para tanto, gostaria de convidar ao palco a senhora Gleice Lauretti, esposa do senhor Lélio Lauretti, e os filhos Leandro, Lisandro, Lísias, Luísa e também a senhora Caroline. Ao palco, por favor.
Antes da nossa homenagem, incluindo ainda a homenagem, vamos assistir um pequeno vídeo do querido Lélio Lauretti. Vamos ver o vídeo. Conselheiro honorário da Abrasca, o professor Lélio Lauretti foi o idealizador do bem-sucedido Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual, que chegou à 25ª edição em dezembro do ano passado, coroado de êxito. Com visão de futuro, ele sempre destacava que o bom relatório deve ser editado em torno do conceito de relevância, com informações que agregam valor. Lauretti era formado em Economia pela USP, com especialização na Harvard Business School. Foi professor e palestrante por mais de 23 anos sobre ética empresarial e governança. Foi o vasto conhecimento sobre este tema que o levou a idealizar, junto com Beng Havist e João Bosco Lodge, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Outro projeto importante que contou com sua participação foi o desenvolvimento do primeiro Código de Conduta do IBGC em 2007. Lélio Lauretti nos deixou no dia 9 de janeiro de 2024. Lidar com a perda de alguém especial pode ser um processo difícil e doloroso, mas é reconfortante quando podemos encontrar paz no legado deixado por alguém que amamos e que foi importante para nós. Fica em nossos corações um grande exemplo de vida, de uma pessoa ativa, sempre em busca de novos desafios. Um amigo leal que deixa ensinamentos valiosos e contribuições significativas. Lembrar e valorizar sua trajetória nos traz força e inspiração, mantendo viva a influência e o impacto positivo em nossas vidas. Ficará sempre marcado na memória e na história da Abrasca. Agradecemos o grande trabalho deixado pelo nosso professor em prol das companhias abertas e do mercado de capitais. Senhora Renata, nesse momento, entrega uma placa à senhora Gleice Lauretti, esposa do senhor Lélio. Gleice, me permita aqui fazer umas pequenas palavras aqui em nome da Abrasca. É muito bom ver uma família que a estatura de uma pessoa é, em grande medida levada pelo que ela deixa, pelo que ela constrói. E, em primeiro lugar, é lindo ver uma família que vem aqui, e esse é o primeiro legado que qualquer pessoa pode deixar, mas, de qualquer modo, do ponto de vista da Abrasca, eu tenho certeza do IBRE também. O professor Lélio Lauretti várias vezes anteviu o que precisava ser feito, construiu as soluções, e portanto, deixou um legado, não apenas no nosso prêmio de melhor relatório anual, que é uma das estruturas que nós temos aqui, mas deixou muitos amigos, deixou uma grande memória e uma obra, e nesse sentido ele se torna imortal para nós também. Muitíssimo obrigado por ter nos doado ele durante tantos anos. Muitíssimo obrigado mesmo, gente. Eu gostaria também de fazer esse agradecimento aqui em nome do IBRE. É uma honra ter tido o professor Lélio conosco durante tanto tempo. Esteve conosco durante 25 anos no Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e hoje a gente também completa o 25º Encontro Internacional de Relações com Investidores. Então, desde o início, ele esteve presente como painelista, coordenador, muito presente no nosso dia a dia, elevando nosso mercado de capitais a um nível superior com relação à ética, governança corporativa. Então, foi uma honra ter tido ele conosco durante tanto tempo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e por ter nos emprestado uma pessoa assim, tão cativante e que nos ensinou tanto, deixando um legado maravilhoso aqui para todos nós. Obrigada. Uma missão difícil aqui. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Renata. Confesso que eu estou bem emocionado, mas vou falar um pouquinho aqui. Já foi muito dito aqui sobre meu pai, né? O seu marido, né? Seu genro, né?
Então, acho que pelas fotos deu para ver, primeiro, que ele era uma pessoa muito alegre, né, muito espirituosa e extremamente dedicado. Né? Quando se falava de IBRE, quando se falava de Abrasca, quando se falava de BGC, ele transpirava inspiração, né, dedicação, paixão e tudo. Então, muito bacana. Então, a família aqui agradece demais a iniciativa de vocês. Acredito que estamos todos muito tocados aqui. Então, ele foi uma figura muito emblemática e importante no mercado de capitais. Tinha uma paixão e uma dedicação extrema quando se tratava dessas entidades que eu acabei de falar. Batalhador incansável, foi o pioneiro na disseminação da importância da ética e da boa governança do mercado. Ele sempre associava a ética com empresa, né? Tem uma série de coisas que já foram faladas no vídeo, eu só vou destacar que ele era professor do IBGC, da parte de governança corporativa e ética, e nos mestrados, no MBA da FIA USP e da São Paulo Business School, né? E também, uma outra coisa que ele fazia, que a gente da família assim, achava espetacular, ele fazia palestras, né, pelo Brasil inteiro, e sempre pegava a malinha dele, pegava o avião, fazia tudo sozinho, né? Sempre foi uma pessoa muito, muito independente. Ele atuou até os 93 anos. Eu tive o privilégio de ter minha última aula lá no curso de conselheiro do IBGC com ele, então foi um negócio muito bacana. Foram 75 anos de carreira, né? Então, realmente é um Highlander, vamos dizer assim, né? E ele sempre falava, né? Nunca se está novo ou velho para fazer o bem, né? Então, acho que era uma outra marca registrada dele. E uma passagem que é bem interessante, quando ele fez 90 anos e ele foi capa da RI, né? Eu falei para ele, puxa, pai, que bacana que você, né, tá conseguindo fazer isso tudo, não tem problemas de saúde e tal, e, né, 90 anos né, você está realmente... Ele falou assim, mas eu não tenho tempo para ficar doente. Então, foi essa a resposta. Quer dizer, esse era um pouco do que ele era. Então, gente, assim, de alma e espírito, com certeza ele está aqui com a gente hoje, porque isso aqui é um pouco a casa dele, né? Então, queria desejar para vocês um excelente evento. Já vi que pelo começo que vai ser muito bom. E agradecer demais, né, essa homenagem, né, para realmente tocou nossos corações. Tá? Muito obrigado. Não sei se alguém quer falar mais. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Gleice. Obrigado também aos membros da família do seu Lélio. Peço que retornem aos seus lugares no auditório.